Damos início à aula sobre o desenho de um cardápio saudável e intervenção nutricional. Para desenvolver esta aula, temos o caso clínico de Jorge, um paciente de 47 anos que apresenta obesidade abdominal, pressão arterial elevada, dislipidemia, hiperglicemia em jejum e um padrão alimentar elevado em calorias vazias. Como você pode observar, Jorge apresenta síndrome metabólica, decorrente do seu padrão alimentar. Em aulas anteriores, você calculou o gasto energético dele em 1.900 quilocalorias, como um objetivo terapêutico, com o intuito de promover a perda de peso e controlar o seu perfil metabólico. Os macronutrientes definidos para Jorge são 65% de carboidratos, 17% de proteínas e 28% de lipídios. E a distribuição por horário das refeições é a seguinte: café da manhã, 25%, lanche da manhã, 10%, almoço, 35%, lanche da tarde, 12% e jantar, 20%, totalizando 100%. Agora, os passos que vamos realizar para desenvolver esta aula são: Passo 1. Escolher as porções dos alimentos. Passo 2. Distribuir os alimentos em uma tabela de dieta. Passo 3. Descrever o cardápio de forma clara e adequada. Neste caso, unifiquei o passo 1 e o passo 2, pois eles são realizados de forma simultânea. Então, aqui temos os dados da distribuição de macronutrientes e da distribuição dos horários das refeições, junto com suas respectivas quilocalorias. A primeira coisa que devemos fazer é distribuir a quantidade de carboidratos, proteínas e lipídios que o paciente irá consumir ao longo do dia. Então, aqui eu fiz um exemplo com o café da manhã. A porcentagem de distribuição, lembremos que são 475 quilocalorias, que são 475. E essa foi a porcentagem que eu obtive. Agora, lembremos como fizemos no plano C de cálculo da ingestão. É muito parecido. Então, neste caso, vamos fazer o exercício com o almoço. Então, seria igual o número de quilocalorias pelo percentual de distribuição, neste caso seria 0,55, porque o percentual de distribuição de carboidratos é 55. Agora, no caso das proteínas, 665 por 0,17, que foi o percentual de proteínas. E no caso dos lipídios, seria 200 quilocalorias por 0,28. Este passo deve ser realizado com todos os tempos de refeição restantes. Agora, levando isso em consideração, vamos para a escolha dos alimentos. Então, para isso, temos uma tabela onde os alimentos são distribuídos e organizados por tempo de refeição, nome do alimento, a porção, as quilocalorias e os gramas de carboidratos, proteínas e lipídios. Então, por exemplo, aqui no café da manhã eu escolhi este menu: aveia cozida com ovo mexido, banana, pão de alho e 2 colheres de chia. Onde escolhemos ou onde vamos escolher os alimentos e vamos definir quantas quilocalorias eles têm, quantos gramas de carboidratos. Essa informação já é fornecida nas tabelas de alimentos de um país correspondente ou nas tabelas de alimentos da FAO. Da mesma forma, existem diferentes ferramentas, por exemplo, eu tenho a seguinte ferramenta que possui uma base de dados onde eu posso escolher os alimentos. Então, por exemplo, no almoço, vou escolher frango. Apareceu peito. É 1/3 de peito. Chamamos isso de peito. Então, vamos escolher essas porções que correspondem a 100 gramas do alimento ou 100 mililitros. Então, neste caso, o peito de frango, vamos escolher 100 gramas de peito de frango. Então, vamos escolher 100. Vamos colocar para saber a que se refere, ou mililitros. Então, segundo o Excel, seriam 119 quilocalorias. Então, bom,
algo que eu deixei de indicar. Por exemplo, no café da manhã, se percebermos, esse café da manhã fornece 220 quilocalorias. É preciso destacar algo. Geralmente não vão resultar exatamente as calorias completas. Por quê? Porque nem todas as porções dos alimentos vão ter o mesmo resultado de quilocalorias que nós precisamos. Da mesma forma, acontece com os gramas de proteína, lipídios ou carboidratos. Então, o que temos que fazer é nos aproximar o máximo possível. Por exemplo, aqui percebemos que há um excesso de carboidratos. Então, isso poderia eliminar o pão integral e substituí-lo, por exemplo, por outra maçã para completar as quilocalorias que nós precisamos. Ou, por exemplo, com outro alimento, adicionar um pouco de clara de ovo para aumentar a quantidade de proteínas e deixar tudo o mais parecido possível. Então, aí já é a parte em que o profissional começa a trabalhar com isso. Então, continuando aqui, os carboidratos do peito de frango são zero. Assim que se coloca aqui, zero. Ou a proteína é 21,3. Então, se percebermos, é uma boa porção de proteína. Mas poderíamos até aumentar um pouco mais. Até o momento, vamos deixar assim. Então, por exemplo, digamos que queremos acompanhá-lo com arroz branco. Mas não vai ser 100 gramas e sim 70. Então, vamos procurar, por exemplo, nesta tabela, arroz branco. Se percebermos, a quantidade de quilocalorias que o arroz tem em 100 gramas seria bastante. Mas essa porção seria a correspondente a 100 gramas, só que queremos dar apenas 70 gramas com base nisso. Então, lembremos desta pequena tabela de 3, ou fórmula que podemos usar, que é a quantidade de quilocalorias pela quantidade consumida, dividida por 100, que nos daria este resultado. O mesmo faríamos, por exemplo, com as proteínas do arroz branco. Seria este. Seria pegar isto e multiplicar por 70 gramas, que é esta quantidade, dividido por 100. E assim vamos preenchendo a tabela até completar o total das refeições que estabelecemos para o nosso paciente, levando em conta chegar às mesmas quilocalorias estabelecidas e a quantidade aproximada de gramas dos macronutrientes. Agora, isso podemos fazer de forma manual, mas também existem outras ferramentas que podemos usar. Por exemplo, já existem tabelas de Excel pré-calculadas ou pré-desenhadas, onde nesta seção você coloca os dados do paciente. Aqui você pode colocar o nome do alimento, por exemplo, vamos fazer um exemplo com arroz branco. Colocamos os dados correspondentes, por exemplo, e inserimos na planilha. E pronto, os valores já são calculados automaticamente, adicionando as quilocalorias do paciente que definimos. Também existe uma ferramenta chamada Adentro. Aqui, por exemplo, eu tenho um paciente cadastrado. Esse perfil pode ser pago ou gratuito. Nessa ferramenta ficam armazenadas todas as informações do paciente: objetivo, estilo de vida, registro alimentar, condições de saúde, preferências alimentares e outros comentários. Também é possível adicionar imagens e realizar um histórico de medidas corporais, como peso, altura, percentual de água, índice de massa corporal, entre outros. A ferramenta oferece diferentes opções de criação de cardápios. Há um perfil mais rígido, focado no controle rigoroso de calorias. Tenho várias opções de menu. Este é o menu estrito. O que é este? Este é o mais recomendado para o controle de calorias, pois nós precisamos saber quantas calorias a pessoa está consumindo para poder atingir os objetivos de forma mais controlada. Mas também existem outros perfis, quando, por exemplo, não se trata estritamente de perda de peso, mas sim de algo totalmente voltado à saúde, onde já não é necessário contar calorias como tal. Então, você pode utilizar este flexível.
Aqui vocês podem observar. Então, existem diferentes opções de café da manhã, diferentes opções de lanche da manhã, pois, por exemplo, consumir um quarto de xícara de leite evaporado ou um terço de iogurte com frutas de leite desnatado. No almoço, você pode consumir uma porção de sanduíche de espinafre, uma porção de sanduíche de tomate, abacate e queijo, etc. Então, esta é uma opção mais flexível, a qual não é tão recomendada para pacientes que necessitam de um controle estrito de calorias, naquelas pessoas em que vocês desejam implementar, como tal, apenas padrões de alimentação saudável. O mesmo acontece para intercâmbios, onde podem ser dadas várias opções de planos alimentares. Então, vou voltar. Vou mostrar um exemplo no modo estrito. Aqui, por exemplo, já estão sendo contabilizados os números de calorias e de macronutrientes. Então, aqui vocês percebem que essas proteínas têm a quantidade adequada de proteínas, ou seja, quando está em verde, significa que você já está cumprindo. Aqui em gorduras está um pouco elevado. Isso é um pouco de gordura saudável. Então, como se faz? Aqui no menu, há várias opções nas quais você pode, por exemplo, filtrar alguma restrição que possa existir. E você pode, por exemplo, dizer: quero filtrar uma salada neste café da manhã, para dar um exemplo de uma salada, pois há várias opções de salada, por exemplo, salada verde. Vamos clicar em mais. Vamos ver o que contém essa salada. Aqui está mostrando as porções, como, por exemplo, o pepino, entre outros. Mas realmente essa salada não é necessária pela manhã, então vamos selecionar o ovo. Sim, também é possível definir unidades, onças, gramas. Então, por exemplo, quero uma aqui, mas então aqui eu cometi um erro. Vamos selecionar uma unidade de ovo. Pronto. Então aqui vamos observando como estão as proporções de carboidratos, gorduras e proteínas. Então percebemos que a maioria dessas são carboidratos. Estamos equilibrados entre proteínas e gorduras. E assim vamos escolhendo. Digamos que devemos deixar isso, e isso vai modificando aqui os indicadores. Também podemos ver os micronutrientes. Então, se percebermos, ainda faltam alguns requisitos. No potássio também falta. Fósforo também, já quase ultrapassamos um pouco o sódio. Mas estamos bem em sódio. Geralmente o sódio tende a estar um pouco assim, mas em pacientes que não tenham nenhum tipo de doença renal, esse sódio será eliminado pela urina, com uma boa hidratação. Bom, digamos que já temos o menu. Agora vamos passar para o passo 3, que é apresentar o menu de uma forma clara e atrativa. Então, para Jorge, vamos colocar um exemplo. Podemos apresentá-lo assim, podemos apresentá-lo desta forma, como está, ou também com esta proporção da porção. Um segundo, por favor. Então, como você pode adicioná-lo assim? Mas o ideal é que você também faça uma apresentação organizada. Por exemplo, aveia quente com banana picada e sementes de chia, iogurte batido com aveia e uma fatia de pão integral. Lembremos que aqui já tínhamos eliminado o pão integral, então podemos colocá-lo com banana e abacaxi picado e sementes de chia. Então, aqui também damos recomendações de bebidas. Pode consumi-lo com uma infusão sem açúcar, e se desejar adicionar um pouco de canela, não há nenhum problema. No almoço você terá frango grelhado, neste caso pode ser arroz integral, salada verde, molho com um pouco de azeite de oliva, uma maçã como sobremesa. Para melhorar o sabor, você pode usar especiarias como cúrcuma, coentro, alho, cúrcuma, evitando o uso de sal. Dessa forma, realmente é pouca a informação que aparece no menu. Então, o ideal é fazê-lo de forma descritiva. Isso sim, incluindo também as porções. Então, você poderia fazer uma combinação de ambas as formas. Ou então, a próxima opção seria apresentá-lo de uma forma mais atrativa, mais visual,
que também ajuda na motivação, na apresentação do serviço e em oferecer uma melhor experiência aos seus pacientes, e dessa forma, de maneira gráfica. Então, por exemplo, apareceria uma tigela energética com banana e ovo, aqui com todos os ingredientes, aqui a preparação e também sugestões. Então, até aqui está o procedimento do desenho de um menu saudável na intervenção nutricional. Isto funciona como a conclusão de todos os passos que realizamos, e é exatamente o que você vai entregar ao paciente. Assim, a minha recomendação é fazê-lo de uma forma detalhada e atrativa, porque disso também depende, em parte, a adesão do paciente. E também, como última recomendação, é escolher alimentos atrativos, alimentos que sejam preferidos pelo paciente e fáceis de preparar. Até aqui o procedimento. Espero que tenha sido de ajuda. Nos vemos em uma próxima aula. Até logo!